Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A sociedade brasileira quer discutir os fatos e, ao mesmo tempo, quer discutir como a mídia fez o seu registro. O massacre de Realengo é a prova disso e a volta do debate sobre o desarmamento, seu efeito imediato. Sobre esse tema, vamos conversar hoje com o sociólogo Antônio Rangel Bandeira e com os deputados Marcelo Freixo e Sandro Mabel. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. Silvio Santos não gosta muito de jornalismo, mas a nova telenovela do SBT, Amor e Revolução, embora fraquíssima como ficção, é excelente como documentário. Daí as pressões em cima do apresentador. A trama e a realização são primárias, mas os depoimentos dos torturados, no fim dos capítulos, merecem ser guardados e discutidos. Silvio Santos já foi o queridinho dos generais. Agora tenta ser o herói das suas vítimas. O vídeo feito pelo matador do Realengo, apresentado com exclusividade pelo Jornal Nacional na quarta passada, continua sendo muito discutido. O autorretrato do assassino está sendo considerado como um estímulo a outras paranoias e outras matanças. Se todos tivessem acesso simultâneo ao vídeo, cada veículo escolheria uma maneira de apresentá-lo e pelo menos um se lembraria de exibir aquela insanidade ao lado de um médico. A discussão sobre desarmamento no país esteve em alta entre os chargistas, com críticas sobre o oportunismo político da questão após o massacre de Realengo e também sobre o poder dos lobistas do setor. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos mostra que a cobertura internacional já marcava presença nos primórdios da nossa imprensa. Entre os tantos impressos raros guardados aqui na Biblioteca Nacional, destaca-se a coleção do Correio Brasiliense de Hipólito da Costa. Quem folheia as páginas desse periódico tem a oportunidade de conhecer, de acompanhar, por exemplo, a campanha de Napoleão, todos os lances que levaram finalmente à derrota de Napoleão. O aspecto mais interessante dessa cobertura, me parece, são os inúmeros boletins publicados por Hipólito, reunidos em seu jornal, que dão conta dos movimentos do exército francês, do lado francês e do lado do adversário, como também as reflexões de Hipólito sobre esse processo, sobre essa derrocada. É quase com a emoção de quem estivesse vivendo aqueles episódios naquele momento, que a gente vai lendo as notícias sobre o incêndio de Moscou, por exemplo, pelos seus habitantes, a frustração de Napoleão, que achava ter conquistado ali uma grande metrópole e se vê diante de escombros. Então, acho que é importante a gente ler aqui para ter uma ideia da importância desse jornal, do jornal que foi informativo e crítico, que era o Correio Brasiliense. É interessante observar como Hipólito da Costa se deu conta de que a derrota de Napoleão na Rússia foi uma derrota para o general Inverno. Em uma passagem que ele comenta esses boletins sobre a campanha de Napoleão naquele país, ele diz: a experiência da campanha passada é convincente prova de que os franceses nunca poderão passar o inverno na Rússia sem se exporem às maiores dificuldades. Quando, pois, os aliados não ganham outra coisa com o armistício, ganham o aproximarem-se ao inverno, este terrível inimigo dos franceses na Rússia. E Bonaparte está certo de que os russianos lhe não prepararão nem mantimentos nem quartéis.
na crônica do jornalista Maurício Menezes, uma cachorrada na imprensa gaúcha. De olho na gafe. Eu sempre costumo dizer que no rádio e na televisão, consertar, às vezes, é pior. E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Estava vendo em Porto Alegre um novo tipo de assalto, que era uma garotada invadir uma loja, roubava o que podia roubar, e saia correndo. E a imprensa gaúcha, ou a polícia gaúcha, apelidou aquilo de rim-fi-fi. Aí o repórter da rádio entrou no ar, dizendo: aconteceu hoje aqui no Porto Alegre, na rua tal, não sei o quê, mais um novo rim-tim-tim. Aí o apresentador do programa falou: ô, fulano, não é rim-tim-tim, não, é rim-fi-fi. Rim-fi-fi, rim-tim-tim é o cavalo do Zorro. Não há volta. A sociedade brasileira quer discutir os fatos e, ao mesmo tempo, quer discutir como a mídia fez o seu registro. O massacre de Realengo é a prova disso. Não se trata de um psicopata que disparou mais de 60 tiros na escola onde estudou e matou 12 crianças desconhecidas. Trata-se de evitar que isso jamais se repita, nem vire mania, como aconteceu nos Estados Unidos. O sensacionalismo é nocivo quando se faz do criminoso uma vítima e o seu crime façanha. Realengo ficará muito tempo associado ao maior massacre escolar do Brasil, mas também poderá ser lembrado como exemplo de uma comunidade que está sabendo superar o luto, engajada numa pauta humanitária. Realengo pode entrar para a nossa história se convencer nossos governantes a acreditar nas leis existentes e implementá-las com todo o rigor, ao invés de esperar milagres com novos códigos. A paranoia de Wellington Oliveira converteu-se em tragédia porque o Estatuto do Desarmamento não está sendo devidamente obedecido. Esta é a verdade. O medo só desaparecerá quando o cidadão sentir-se protegido pelo Estado. O revólver no bolso ou na gaveta não acaba, só aumenta a insegurança. Realengo deve chamar a nossa atenção para a calamitosa situação da saúde pública na esfera das doenças mentais. Realengo, enfim, deve converter-se em marco de uma cultura da paz. A tragédia de Realengo, que deixou 12 estudantes mortos e outros 12 feridos, chocou o país. O fato, até então inédito aqui, comprovou a agilidade da imprensa, mas também os excessos da mídia em grandes coberturas. As primeiras páginas dos principais jornais do país deram amplo destaque ao assunto e não se intimidaram em expor as crianças ainda traumatizadas pelo massacre. Eu vi no dia da cobertura, estudando exatamente a cobertura e analisando o que estava acontecendo e como nós podíamos fazer, eu fiz uma pesquisa e descobri um ensaio de um jornalista americano, onde ele diz que não se deve transformar os vilões em heróis. E essa é uma questão muito importante, eu acho, para a cobertura nossa. Quer dizer, nós não podemos acentuar as sensações que já por si mesmas dolorosas que os leitores terão diante dessas notícias. E ao mesmo tempo a gente não pode correr o risco de em alguma medida catalisar ou provocar uma nova loucura dessas, né? Então essa é uma questão muito importante, né? O tempero do noticiário tem que ser muito cauteloso. A invasão à escola e as análises do perfil psicológico do atirador tomaram conta do noticiário durante vários dias. Cartas, vídeos e mensagens deixadas por Wellington Menezes foram mostradas à exaustão. Na busca pelo entendimento do fato, alguns exageraram. Eu acho que a imprensa brasileira se saiu, em grande medida, bem, como um todo, bem. Acho que, no detalhe, muitos veículos pecaram por alguns problemas.
digamos, o principal telejornal brasileiro, acho que fez esteticamente uma edição de mau gosto no dia seguinte, com música fúnebre a cada comercial. Acho que essa simplificação da atribuição do bullying como causa dessa tragédia foi um erro de muitos jornais, inclusive danoso, porque dá um excesso de atenção a uma coisa que se é um elemento uma das causas, certamente não pode ser a causa. E, eventualmente, um uso, depois, nos dias subsequentes, a polícia começou a divulgar algumas fotos e vídeos que eu acho que, em alguma medida, já são uma espécie de overdose da cobertura desnecessária. Para dar uma resposta rápida aos eleitores diante da tragédia, o Senado decidiu levar à discussão a proposta de um novo referendo. Ao mesmo tempo, o governo antecipou uma campanha de desarmamento já para o próximo mês. Em 2005, foram recolhidas cerca de 500 mil armas de fogo em todo o país. Mesmo assim, a maioria da população votou em um plebiscito contra a proibição de venda de armas. A discussão está de volta e acompanhada de polêmica. Eu acho que propor um plebiscito nesse momento é tentar calçar o sapato antes das meias, né? Então a gente teria medidas muito mais eficazes para fazer do que pensar em novamente dividir a sociedade em algo que já foi votado. A maioria esmagadora, 6 anos atrás, votou a favor das armas de fogo, né? Então não há por que a gente, nesse momento, voltar a discutir essa questão e dividir a sociedade e dissipar esforços. Eu acho que muito mais importante e muito mais efetivo seria se conjugássemos esforço num momento desse de tragédia para tentar aperfeiçoar a lei que já existe, o Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado em dezembro de 2003, fazê-lo cumprir o Estatuto e aperfeiçoá-lo. Eu acho que teria efeitos muito mais eficazes. Em 2005, mais precisamente em outubro de 2005, o eleitorado brasileiro votou no referendo, chamado referendo de desarmamento. Eu defendi a proposta do desarmamento, ou seja, da proibição do comércio de armas de fogo. Perdemos. Agora, 5, 6 anos depois, mudar essa regra, para mim, é golpe. Em primeiro lugar, porque seria um desrespeito à vontade soberana dos eleitores brasileiros. E é preciso respeitar essa vontade. Em segundo lugar, porque a gente não pode estar fazendo consultas populares ou mudando de posição ao sabor do momento. A tragédia de Realengo é uma tragédia dolorosíssima e que a gente espera jamais se repita. Mas não é por isso que nós vamos desconhecer a vontade majoritária dos brasileiros que se expressaram a favor do não, ou seja, da continuidade do comércio de armas. Alguns jornais já entraram na campanha pelo desarmamento e apresentaram números e teses sobre o assunto. A gente queria entender se existe alguma relação causal entre a disponibilidade de armas nas cidades e as taxas de crime. Será que elas aumentam ou diminuem? Então nós pegamos os dados de crimes de todos os municípios paulistas entre 2001 e 2007 e fomos procurar testar 2 hipóteses. Em primeiro lugar, será que a disponibilidade de armas a mais nas cidades faz aumentar os crimes violentos e, sobretudo, os homicídios? Em segundo lugar, será que mais armas nas cidades faz com que haja uma dissuasão ao criminoso profissional, porque ele pode ser repelido à bala pela vítima? Então, nós analisamos vários tipos de crimes e a conclusão geral que se chegava é o seguinte: a cada 1% a mais de armas nas cidades, isso fazia os homicídios aumentarem em 2% a mais. Já estão aqui ao meu lado o sociólogo Antônio Rangel Bandeira e o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Em Brasília, o deputado federal do PR de Goiás, Sandro Mabel. Antônio Rangel Bandeira, sociólogo, velho amigo, já esteve aqui no programa inúmeras vezes, inclusive a propósito da questão do desarmamento, coordenador do Programa de Controle de Armas da Fundação Viva Rio. Eu queria que você trouxesse aqui para o nosso telespectador, que está meio perdido, o que aconteceu com o Estatuto. De repente, nós temos um Estatuto que foi votado, que foi aprovado por unanimidade, e ele está sendo bicado, ele está sendo encostado, varrido para debaixo do tapete. O que está acontecendo com esse Estatuto?
Olha, Diniz, o Estatuto é considerado uma das melhores leis do mundo. Tem 8 países, hoje em dia, mudando a sua legislação, inspirado no nosso Estatuto. No que foi aplicado, foi um sucesso. Quer dizer, a campanha que retirou voluntariamente 500 mil de armas, combinada com a proibição das pessoas andarem armadas na rua, essa combinação, segundo o Ministério da Saúde, reduziu em 11% os homicídios por arma de fogo no Brasil. Homicídios que estavam subindo aceleradamente. Então houve uma queda vertiginosa. Só que grande parte do Estatuto continua no papel, por resistência das autoridades de aplicá-lo, porque enfrenta muito poderoso interesse do comércio de armas e munições no país. Então, realmente, a questão de realengo expõe isto, é a facilidade com que o criminoso comprou arma. Você compra com muita facilidade a arma no mercado legal e ilegal. As pessoas acham que no mercado legal é fácil, é difícil. Tem 15 requisitos para comprar, né? Entre eles, o que é mais do que sensato, que você faça um curso de tiro, como você faz quando vai tirar a carteira de motorista, tem que saber manejar um instrumento. Segundo, um teste psicotécnico para afastar as pessoas com problemas mentais. Hoje em dia, na maioria das lojas, você vai comprar arma, o lojista já tem um despachante que te vende esses atestados. O que é isto? É a ausência de fiscalização sobre as lojas. Então é tão fácil comprar armas e munições na legalidade quanto na ilegalidade, porque a lei, que é excelente, não está sendo aplicada. Deputado Sandro Mabel, nós estamos aqui assistindo de novo, não é? Acontece uma tragédia, os parlamentares se lembram que têm mandato, que são representantes do povo, aí vem uma enxurrada de novas leis, ou de projetos, ou de movimentos, surgiu até essa ideia, felizmente já rejeitada, rejeitada, digamos, pela mídia e pela opinião pública, de uma nova consulta popular, e o Estatuto de Desarmamento, como disse o Rangel Bandeira, é um dos melhores, ele não consegue ser vitalizado, concretizado e materializado. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista de ser um deputado atuante nessa matéria? Bom, Diniz, boa noite a você, o Rangel também é o nosso deputado. O que eu acredito é que nós temos legislações suficientes. O Brasil, como o Rangel disse, a legislação é super rígida. Para você comprar uma arma hoje, desde que fiscalizada, a arma é vendida com todos esses requisitos que são necessários. A pessoa precisa ter um emprego, precisa ter moradia fixa, ela precisa ter aí idade de 25 anos. Por exemplo, o Wellington nunca poderia ter comprado uma arma porque ele tinha 23 anos. Ele nunca poderia ter a quantidade de munições, se você só pode ter 50 munições por ano. Então, tudo isso são exigências que, se cumpridas, nós teremos aí a lei sendo feita. Agora, nós não podemos privar um cidadão, e aí eu quero dizer ao Raul que o Raul Jungmann tem razão, ele foi um grande coordenador da campanha contra, quer dizer, a favor de que se acabasse com as armas no país, e hoje ele diz que não pode se mudar a regra. Eu também acho que é um absurdo mudar uma regra que foi vista há 5 anos atrás. Só para você ter uma ideia, um novo plebiscito custaria ao país mais de R$1 bilhão, que é o custo de uma eleição. Marcelo Freixo, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio, antes ainda da tragédia, já tinha começado, né, legalmente instalado, uma comissão de inquérito sobre tráfico de armas. Não é? Quer dizer, o problema não é o massacre do Realengo, é um problema estruturado, incorporado à vida brasileira. O que levou o que provocou a sua iniciativa para que isso fosse transformado numa comissão de inquérito? Boa noite, Inês. Boa noite, Rangel. Olha, só para lembrar, e é importante, essa comissão parlamentar de inquérito que investiga o tráfico de armas e munições, também é importante dizer, porque geralmente o debate de munição fica fora. Né? A gente faz um grande debate, inclusive no episódio de Realengo, né, o grande debate feito pela imprensa foi sobre as duas armas. Né? E pouca gente...
pouca gente falou de uma quantidade enorme de munição na mão desse rapaz, né? Falou do preço das armas, e aliás a munição até hoje está muito pouco debatida. De onde vem essa munição, né? Como é que teve acesso? A investigação foi toda sobre a arma, sobre a munição, inclusive, pouca atenção. É um dos erros, né, que nós temos aqui, a pouca atenção ao debate sobre o tráfico também de munição, o desvio dessas munições. Mas nós começamos esse trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito aproximadamente há um mês atrás, porque é evidente, quem conhece minimamente o Rio de Janeiro, e é uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, portanto ela não pode fazer um debate para além do Rio, mas há razões claras para que a gente faça essa investigação sobre o que acontece no Rio. Existe uma singularidade no que diz respeito ao comércio de armas do Rio, dos grupos criminosos muito bem armados, e isso nasce quando nós investigamos a ação das milícias aqui no Rio de Janeiro. Eu fui presidente também da CPI das milícias, e ali nós vimos que esse grupo, formado fundamentalmente por agentes públicos da área de segurança, toda a milícia no Rio, e hoje o número de territórios dominados por milícia é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico, importante dizer isso, são muito bem armados, dominam territórios, enfim, né, muito poderoso, tem braço político. Pouco tempo no Rio de Janeiro nós tivemos um vereador preso recentemente, né, chefe de milícia. Ali na CPI das milícias, que foi em 2008, nós vimos que esses grupos se armavam com uma facilidade muito grande, né? Então ali nasce já o debate sobre uma importante retomada do debate parlamentar sobre tráfico de armas. E depois do Complexo do Alemão, aquelas imagens que são impressionantes, né, de um arsenal gigantesco, aí já não é a milícia, ali era, obviamente, o momento de começar a fazer esse debate. Então nós aprovamos a CPI, começamos a fazer esse trabalho, e eu concordo, não é hora de pensar no plebiscito, mas é hora de pensar na enorme fragilidade que nós temos de fiscalização sobre as nossas armas. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta na edição de hoje, a volta do debate sobre o desarmamento no país. Não houve quem não fizesse uma ligação imediata entre o massacre de Realengo e os ataques em escolas de outros países, como o caso de Columbine, nos Estados Unidos. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes nos conta que a questão das armas também está em alta por lá. Controle de armas no Brasil e bullying foram os dois ângulos da imprensa americana. Aqui, Bill Clinton foi o último presidente que conseguiu aprovar alguma restrição à venda de armas em 94. Mas o Supremo, dominado por juízes nomeados por presidentes republicanos, derrubou quase todas as restrições estaduais e municipais. Hoje o debate em alguns estados, como Arizona e Utah, é como liberar ainda mais porte e venda de armas. O massacre ano passado no Arizona, que deixou 6 mortos e 14 feridos, entre eles uma deputada federal, levantou esperanças de algum tipo de controle de armas, mas na conservadora Câmara Federal em Washington não há nenhuma possibilidade de aprovar leis contra venda ou porte de armas nesse momento. Nos Estados Unidos, quem tem arma em casa tem 4 vezes mais chances de morrer de tiro, mas os dólares da Associação Nacional do Rifle e a obsessão pela segunda emenda da Constituição falam mais alto do que as estatísticas. Dezenas de estados aprovaram leis contra o bullying nas escolas e pela internet, depois de suicídios de adolescentes. Nova Jersey tem algumas das leis mais rígidas. Vale a pena observar que nas 2 últimas décadas, em matanças semelhantes, na Alemanha, Canadá, Escócia e Pensilvânia, a maioria das vítimas foram crianças e meninas. Foi o bullying pela internet que provocou a aprovação das leis, mas bullying não é novidade. Numa escola pré-primária, aos 6 anos, numa vizinhança de classe média, minha turma já estava dividida em gangues e apanhei dos bullies. Esta proteção vem tarde, mas é muito bem-vinda. Antônio Rajão Badeira, o que está acontecendo com o Estatuto do Desarmamento? O que precisa ser feito para que seja renascido, seja implementado? Porque, de repente, nós temos uma outra tragédia e vai aparecer alguém que vai inventar uma nova consulta popular ou uma outra legislação, não é? Olha, nos Estados Unidos, o país em que eu vivi, né, fui professor lá, em 12 anos, nas escolas que sofreram ataques por arma, foram assassinadas 450 crianças e jovens, em 12 anos. 77% dessas mortes foram causadas por armas legais. Então isso é muito importante, eu relaciono com a questão da tragédia de Realengo. O que mostra a tragédia de Realengo? É uma boa amostra da situação de calamidade do controle de armas no Brasil. Número 1,
as armas eram brasileiras. Então é preciso acabar com esse mito, com essa cortina de fumaça de que o problema são as armas que vêm de fora. Do Paraguai. Do Paraguai. Ô Diniz, você sabe qual é a percentagem de armas ilegais no Brasil que vem de fora? Não passa de 10% das armas ilegais no Brasil. Mas as pessoas acham que as armas vêm de fora. Vêm de dentro, quer dizer, elas saem das fábricas brasileiras, no Rio Grande do Sul e São Paulo, e na medida que saem da fábrica já começam a ser desviadas, porque o transporte é fiscalizado pelo próprio produtor, quer dizer, a raposa fiscalizando o galinheiro. As lojas é o que nós sabemos, as empresas de segurança não sofrem fiscalização alguma, né? O que mostra, então, além de que são brasileiras, uma arma não pôde ser rastreada porque ela teve um número raspado, mas a outra foi roubada de residência de um homem de bem. Então, é o que nós chamamos da doutrina Bush. Tem as armas boas dos homens de bem e as armas más da ilegalidade, né? Isso é uma aparência que até convence quem não entende da questão. Toda arma brasileira, 90%, é legal, porque é fabricada legalmente, até que ela se torna ilegal, não é? E por que eu fui contra, a favor, melhor dizendo, da proibição do comércio de armas legais? Porque o homem de bem compra a arma, é natural, com a polícia deficiente que nós temos, para defender a sua família, os seus bens, né? E sucede que ele não vai ter chance de se defender, porque a arma é um excelente instrumento de ataque, mas é um precário instrumento de defesa. Ela exige uma série de condições. A mais importante, ela exige que você veja o atacante primeiro, para você ter tempo de revidar. Isso rarissimamente acontece. O prefeito do Rio de Janeiro, né, me disse que foi acordado na sua cama, na sua residência, quando era deputado federal, com uma pistola na testa, por um bandido que entrou quando a empregada voltava das compras. Isto é, o bandido, o assaltante, ele escolhe o momento do assalto, claro, a seu favor. Então, o que acontece? Acontece que você compra uma arma para se defender, né, natural, só que ela será roubada pelo bandido. E aí ela entra no... E ela entra, né? Então, quando a gente diz que, por exemplo, uma grande pesquisa que nós fizemos comprovou que só no Rio de Janeiro, 30% das armas que tinham sido apreendidas com criminosos tinham sido furtadas legalmente. Em um ano, 2003, segundo a Polícia Federal, o último ano sem lei nesse país, né, antes do Estatuto do Desarmamento, foram roubadas de residências de homens de bem como nós, 27 mil armas. William Bonner, seu colega de profissão, foi assaltado em sua residência por uma pistola que um mês antes foi roubada de um militar da reserva, né, e que passou a armar o braço do bandido. Então, é a ilusão de que se você comprar arma, você vai estar bem defendido, não vai, e você vai involuntariamente armar a bandidagem, né? Por isso que o mercado, sem controle, faz com que no Brasil, né, a facilidade com que se compre arma seja igual ao dos Estados Unidos, que tem uma péssima lei de restrição, porque a nossa não é implementada. Deputado Sandro Mabel, queria lhe fazer uma pergunta, trazendo o assunto para a pauta do Observatório da Imprensa, né? Como é que o senhor vê o papel da imprensa? A imprensa está muito engajada nisso desde que começou o debate sobre o referendo, não é? Dividida, mas progressivamente ela vem criando um pensamento consensual. Como é que o senhor vê o papel da imprensa nessa questão do armamento e do desarmamento? Diniz, primeiro eu queria discordar um pouco do Rangel. Eu concordo com ele com a questão do desarmamento, eu sou favorável ao desarmamento. Eu recomendo a todas as pessoas que eu conheço que quem não usa a arma, quem não tem uma arma registrada, devolva a arma. Peço aqui aos nossos telespectadores. Às vezes o camarada tem uma arma que o pai deixou, alguém deixou, não tem problema, devolve ela. Devolve, aproveita essa campanha de desarmamento, devolva ela. Agora, o plebiscito votou, o referendo votou, o direito das pessoas que quiserem ter uma arma registrada, ter essa arma registrada. Então nós temos que respeitar a vontade de 60 e tantos % que votaram dessa forma. E nós temos então que trazer as leis para esse lado. Por exemplo, eu estou vendo aí o Ministério da Justiça, até estive conversando com o ministro alguns dias atrás, falando em uma nova campanha de desarmamento.
Eu acho que ela tem que sempre ser acompanhada, uma campanha de desarmamento, ela tem que ser acompanhada por uma campanha de recadastramento. Nós temos que saber aonde e quem são os donos dessas armas. Quem recadastra uma arma, essa pessoa é mais responsável pela arma. Essas armas que o Rangel colocou, uma estava com toda raspada, lá não deu para ver. A outra tinha sido roubada há 18 anos atrás, quando não existia qualquer tipo de controle. Agora, bandido, se tiver a arma que ele rouba numa residência, ele é bandido e tem uma arma. Se não tiver arma, ele traz a arma de fora. A quantidade de armas apreendidas que vem por contrabando, eu vejo lá no meu estado que tem uma entrada de armas grandes e a polícia é muito forte em cima disso daí, tem apreensões de armas pesadas, inclusive, todas elas importadas. A arma brasileira, ela é rastreada, ela tem 3 pontos de marcação de pontos. Você não vê arma brasileira exportada voltando para o Brasil, porque bandido não quer arma brasileira. Ele quer uma arma que não tem identificação, ele quer uma arma, e eles usam normalmente armas mais velhas. Depois, um dado que é importante, uma grande maioria das armas que são roubadas das empresas de segurança. Muitas são roubadas das empresas de segurança. Por quê? Porque, para se ter uma ideia, se vendeu mais de 500 mil armas em 10 anos para empresas de segurança, que recebem assaltos também e que acabam essas armas sendo desviadas. Agora, eu acho que nós temos que trabalhar em cima de controles. Nós temos que, aí eu tenho que concordar, se a indústria que fornece uma arma desvia no caminho ou não tem uma rastreabilidade essa arma, nós temos que fechar essa indústria. Fechar. É uma indústria que vende munição carregada, porque uma grande munição que bandido usa é tudo recarregada. Não é munição nova que é rastreada, vem com data, com código de barra, não. São munições recarregadas. Ele pega aquela cápsula da bala e faz um recarregamento dela e usa essa munição aí também. Então eu acho que nós temos que pegar o problema como um todo. Eu volto a dizer, eu sou favorável a que haja desarmamento, mas eu sou favorável que se respeite a condição do cidadão que quer ter. E nós temos que, então, melhorar os controles. Das indústrias, como o Rangel disse, que se a indústria desvia a arma no caminho, não sei como, mas se ela desvia, eu vejo hoje o controle que tem de armas dentro do próprio Exército, da polícia, porque antigamente nós tínhamos um controle de arma que os estados tinham esse controle. Quando se migrou esse controle para a União, sumiu esse controle. É por isso que 12, 13, 14 milhões de armas perderam o controle, perderam totalmente e não sabem quem que é o dono. É por isso que eu volto a dizer, nós temos que recadastrar. Eu queria até dizer ao doutor Rangel que pudesse incluir no desarmamento, nós pudéssemos fazer uma política também de recadastramento. Você conhecendo a pessoa que tem a arma, você tem condição de mandar uma correspondência, você tem condição de fazer uma campanha, a pessoa tem condição de se ter aí mais cuidado com essas armas. Nós vamos saber se ele está comprando munição ou não todos os anos, porque a munição que é vendida para ele é controlada. Então, tudo isso você consegue controlar. Armas, elas não vão acabar. Se parar de fabricar no Brasil, ela vem de fora. Bandido não tem falta de arma. Esquece. O bandido sempre vai ter uma arma na mão dele. Quanto à cobertura que a imprensa deu, eu acho que a imprensa funciona dessa forma. Ela tem aí a condição... Ela tem a condição... Deputado, eu queria interromper o senhor pelo seguinte, eu lhe fiz uma pergunta sobre a pauta do programa, quer dizer, como é que a imprensa está tratando disso? E eu, daqui a pouco... Vou respondê-la. Daqui a pouco... Sim, mas eu quero... Vou responder a pergunta para o senhor. Então, eu não consigo participar do debate. Não, claro que... Desculpe, Diniz, eu não consigo participar do debate, eu tenho que responder, porque senão eu tenho que escutar tudo que fala, eu não posso, que vivo também dentro desse ambiente, por favor, responda a pergunta que eu fiz. Como é que o senhor está vendo... Como é que o senhor está vendo o desempenho da imprensa? Porque no debate sobre o referendo, ela estava evidentemente dividida. Hoje ela está se armando para um consenso de quer dizer, a favor do desarmamento total, com grandes restrições ao comércio de armas, porque ela está lidando com as tragédias. Né? A imprensa é a ponta de lança da sociedade, felizmente. Então, está havendo hoje um consenso. Eu queria que o senhor examinasse dessa sua opinião, a sua avaliação sobre o desempenho da imprensa. Eu
Eu acho que o desempenho da imprensa tem sido, como aquele próprio o diretor da Folha disse, em alguns momentos são exagerados, algumas cenas que podem até motivar outros movimentos de outras pessoas que se aventurem a fazer uma tragédia daquela. Mas eu acho que a imprensa está aí, está fazendo a cobertura dela. Quanto à questão do plebiscito, eu sinto a imprensa contra o plebiscito. Eu sinto que a imprensa tem posicionado, inclusive editoriais, aí se posicionando como o deputado Raul Jungmann se posicionou. O que eu acho importante nesse momento é que se tome algumas providências, como, por exemplo, só para você ter uma ideia, Diniz, nós apresentamos um projeto para detector de metais na porta das escolas. E isso não foi feito agora, com o problema de Realengo, não. Ela foi feita no mês de fevereiro, quer dizer, estava prevendo que podia acontecer um negócio desse. O custo do plebiscito, por exemplo, dava para se colocar detectores de metais em todas as escolas que tem no Brasil. Marcelo Freixo, vamos pegar agora essa coisa desse equipamento de raio-x proposto para detectar armamentos e metais, não é? O que você acha da eficácia disso? Quer dizer, isso vai conseguir acabar com as tragédias, com os massacres? Não. Com os instintos assassinos, que estão aí, as doenças mentais estão por aí, não é? Claro, esse episódio de Realengo ele não pode servir como padrão para qualquer tipo de atitude, porque ele foge completamente, ele é completamente singular, era muito difícil uma ação preventiva nesse episódio, né, por conta de tudo que envolveu ali aquela motivação. Tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Algumas não precisam ser tão mirabolantes assim, né? E aí, esse discurso de dizer que nós temos que enfrentar o todo, muitas vezes é feito para não fazer nada, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem medidas concretas que podem ser feitas pelo poder público. Eu discordo, né? E tem algumas inverdades que são construídas nesse debate que são muito perigosas. Um deles é o debate da fronteira, o Rangel já trabalhou, o mito da fronteira, que é claro, os Estados Unidos têm problema de fronteira com o México, o Brasil não vai ter. O problema é que se apega a esse debate da fronteira e cria um processo de inércia, como então não há nada que possa ser feito. Não é verdade dizer que a arma brasileira não é vendida para fora e não volta. Volta, é desconhecimento do fato quando diz isso. O deputado Mabel não está bem informado, né? É verdade que tem inúmeras pesquisas que mostram isso. Muitas armas brasileiras são vendidas para fora e voltam na forma de contrabando. Muitas, isso já foi diagnosticado, já foi detectado, então não está desinformado, né? Agora, além disso, né, você tem outras inverdades sendo construídas. Uma delas é dizer, olha, existem as armas de produção legal e existe o mercado ilegal. Como se você tivesse duas fontes diferentes, como se fossem dois universos que não dialogassem. Isso é mentira. Não é verdade, aí sim é o todo que tem que ser trabalhado. A arma é produzida legalmente. O circuito que faz com que essa arma legal se torne ilegal é o mesmo debate da arma legal produzida pelas fábricas brasileiras e também o debate da munição e o mercado ilegal que se alimenta da fragilidade do poder público. O recadastramento ele pode ser importante, mas não vai resolver. A Polícia Federal, que tem grande importância nesse trabalho, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos 10 anos só prendeu um grande traficante, né? A Polícia Federal, na sua delegacia de armas, tem 2 delegados para enfrentar o tráfico de armas num lugar como o Rio de Janeiro. No ano de 2009 inteiro, foram 7 inquéritos apenas para investigar tráfico de armas no Rio de Janeiro. Então tem uma estrutura do poder público para enfrentar o tráfico de armas que é feita para não funcionar. Isso vale para a Polícia Civil, isso vale para o Exército. Não há diálogo entre o poder público. Exército não dialoga com a Polícia Federal, que não dialoga com a Secretaria de Segurança. Nessas zonas cinzentas, o tráfico de arma agradece. Deputado Sandro Mabel, o senhor quer contestar, quer dizer? Não, eu queria dizer que eu não estou desinformado. Eu acho que o deputado Marcelo dizer que não volta nenhuma arma não é verdade. Acontece que existem as armas, a maioria das armas internacionais aí, produzidas em outros países, elas não têm esse registro. As armas brasileiras, eu sou um defensor de indústria, viu? Eu defendo indústria de arma, de alimentos, química, de produção de equipamentos. Eu sou defensor de indústrias, qualquer uma que seja. O que acontece aí é que eu volto a dizer,
o Brasil tem um controle hoje dos mais modernos de numeração de arma, de rastreabilidade e tudo mais. Eu gostaria, inclusive, de ver, eu vejo que o deputado Marcelo é interessado nisso, eu gostaria de poder ter oportunidade de visitar ele, visitar as pessoas que fazem esse controle e ter acesso a esse controle para você ver como é controlado. O problema todo que existe, Marcelo, é que independente as armas que vão na mão dos bandidos, que, por exemplo, esse Wellington, ele não é só um desequilibrado, ele é uma pessoa que praticou um ato como um bandido, que entra num banco e atira em todo mundo. Quer dizer, isso não vai faltar arma para esse tipo de gente, porque ele está determinado a fazer aquele tipo de trabalho, de comprar uma arma e fazer. Pode ser em qualquer lugar, com maior controle, ou se não existisse, ele arrumaria uma para comprar, porque sempre vai existir armas para todos os lugares. O que eu volto a dizer é que precisa ser controlada essas armas e não simplesmente achar que desarmando vai resolver o problema. Desarma um, volta 10 armas de outros lugares. Nós temos que fazer agora um intervalo e voltamos daqui a pouquinho, temos mais um bloco. Até já. Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, um debate sobre a mídia e a questão do desarmamento no Brasil. Antônio Rangel Bandeira, o deputado Marcelo Freixo falou agora uma coisa impressionante, né? Quer dizer, as autoridades desarticuladas, não, porque elas são o executivo, elas podiam estar realmente tomando providências, não é? As armas apreendidas estão sendo destruídas, a máquina do Estado, nos seus vários níveis, está coordenada, quer dizer, alguma coisa tem que... Porque ficar só no plano do debate doutrinário ou legislativo é muito pouco, não é? Quer dizer, o executivo tem que fazer coisas. O que está fazendo? Claro, e muita certa promiscuidade, né, entre autoridades e produtores de armas e comerciantes de armas. Veja bem, nós lutamos para que a munição no Brasil, e o deputado Marcelo Freixo tem inteira razão, a arma e a bala, uma não vive sem a outra, né, tão importante quanto, né? E hoje o mercado de munição é muito mais lucrativo do que o de armas, né, tem um poder enorme. Pois nós lutamos para que não se pudesse comprar mais de 50 munições por ano. Se você quer uma arma para a defesa, né, você não precisa de mais do que 50 balas. Se quer treinar, você vai para o clube de tiro, que tem muito mais. Muito bem. O meu ex-assessor Pablo Dreyfus, que infelizmente faleceu, né, a meu pedido, ele visitou a CBC, que é praticamente um monopólio, né, e perguntou para um dos donos da CBC, né, vocês marcam toda a munição vendida para as Forças Armadas e para as polícias, como manda a lei? A resposta foi, quando nos é solicitado. E o Paulo respondeu, quer dizer que o senhor só cumpre a lei quando é solicitado? Quando não é solicitado, não cumpre a lei. Né? Número 1. A CBC, é preciso explicar ao telespectador, é a Companhia Brasileira de Cartuchos, né, em São Paulo, que hoje em dia é uma multinacional, né? Infelizmente, né? Globalizou-se. Não cresce, né? Então, é esse descaso, né? Quer dizer, a munição está sendo marcada para quê? Para que seja rastreada, para que a polícia possa, a partir de um cartucho no chão, disparado por um bandido, possa chegar ao fornecedor dos bandidos. Todo o nosso empenho é para acabar com os traficantes, com o crime organizado, né? Eu trouxe aqui o chefe de polícia de Tóquio, ele disse que nunca viu, né, uma bandidagem tão armada quanto a brasileira, a facilidade com que se obtém arma e munição. Então dizer que o bandido vai conseguir arma de qualquer maneira, há limites. Ele disse que o bandido japonês atira muito mal, porque tem tão pouca munição, que ele não pode treinar. Porque ele não treina. Né? É o país com o menor índice de homicídio por arma de fogo do mundo. Por quê? Porque lá só a polícia tem arma, né? O civil não tem arma. Então isso dizer que o bandido vai conseguir, nós temos que dificultar a vida do bandido e não facilitar como é aqui. Então a questão da munição é algo realmente muito complicado. Tanto que nós propusemos ao ministro da Justiça que indenizasse a entrega de munição também na campanha de desarmamento, como a Argentina fez há pouco tempo, né? E conseguiu tirar do mercado, né, muito mais munição do que o Brasil, porque a munição realmente está absolutamente descontrolada no país. Deputado Sandro Mabel, quero lembrar ao senhor que nós estamos no último bloco e temos pouco tempo, tem o senhor para falar e o deputado Marcelo Freixo também. É que eu estou muito sozinho aqui, eu fico com vontade de falar. Eu gostaria de tê-lo aqui ao lado, mas infelizmente...
Bom, primeiro eu queria dizer aí nesse último bloco, eu acho que é muito importante esse debate. Eu acho que o Dr. Rangel é uma pessoa importante no nosso país. Essa luta dele contra o desarmamento é importante. Eu acho a favor do desarmamento. Que nós devemos a favor do desarmamento, desculpe, contra as armas. Nós devemos nos unir, quero fazer parte aí, fazer uma união com você para que a gente possa exigir que as munições sejam marcadas, que as leis sejam obedecidas, e também o deputado Marcelo, que eu quero fazer questão de conhecê-lo também, Marcelo, porque eu acho que as posições que você tem são posições que, se nós trabalharmos em conjunto, fazemos aí, recadastrarmos as armas, tirarmos do mercado as armas que são ilegais, fazer as pessoas devolverem o máximo possível de armas, tudo isso eu acho que são medidas que nós podemos fazer conjunto. E talvez nós, em conjunto, as ONGs, o Poder Legislativo e mais o Executivo, nós possamos fazer uma coordenação melhor. Eu quero estar à disposição, quero cumprimentá-los pelo trabalho que fazem, porém, eu acho que nós precisamos avançar em todos os campos. Nós não podemos pensar só num campo, e sim uma série deles. Eu estou à disposição para ajudar nisso daí. Eu acho que nós temos que abaixar a criminalidade, porém, na minha opinião, também controlando quem tem arma. Quem tem arma tem que ser responsável por ela e ser punido. Por isso nós temos que conhecer quem tem que registrar as suas armas. Marcelo Freixo, como é que você, deputado, como é que vê essa questão toda, a participação do poder público, quer dizer, o executivo, que podia fazer mais e parece que ainda não encontrou um ritmo de operação, não é? A questão da munição, que é tão importante, porque a munição e os carregadores, aqueles 2 carregadores davam poder de fogo de uma submetralhadora ao bandido, não é? Ao maníaco. Como é que você vê toda essa questão? Olha, Diniz, na verdade, eu acho que a sociedade civil tem responsabilidade. Eu acho que a campanha de desarmamento ela é muito importante, ela vem em boa hora, sempre, deve ser algo permanente. Esse é um debate pedagógico de entendimento do papel da arma. Isso não significa um novo plebiscito, nesse sentido, tem razão o deputado Mabel. Agora, a responsabilidade, o principal debate que nós temos que fazer tem que recair sobre a falha do poder público, né? Então, nós vamos lá, no Rio de Janeiro... Do Executivo, fundamentalmente. Então, nós vamos lá, Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós temos uma delegacia que é a DFAI, que é a delegacia que contém lá todas as armas apreendidas, enfim, qualquer atividade ilícita do crime. Hoje, são 150 mil armas no depósito da Polícia Civil só do Rio de Janeiro. Segundo o delegado que foi à CPI fazer o seu depoimento, a princípio, 100 mil armas já poderiam, nesse momento, ser destruídas. E por que não destrói? Porque não há comunicação entre a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro e o Exército. Quem tem que destruir é o Exército, né? Nós fomos ao Exército e falamos, olha, tem 100 mil armas prontas para serem destruídas. Isso é um convite ao desvio, isso é um convite a nós termos problemas. Num lugar como o Rio de Janeiro, século XXI, né? Não há comunicação. As empresas de segurança privada, quantas armas tem? Quando uma empresa fecha as portas, para onde vai esse armamento? Não há controle. A empresa de segurança privada, que não é legal, quem fiscaliza? Não é a federal, também não é a Secretaria de Segurança Pública. E quem? Então, pois é, não é fiscalizada. Então não adianta querer jogar esse debate sobre a sociedade civil na ideia de um recadastramento ou que o cidadão armado tem que ter responsabilidade, porque nós tiramos a grande responsabilidade que não pode sair jamais do poder público, do Estado, principalmente do Executivo. Tem muita coisa para ser feita, não precisa nem de grandes novas leis. As leis que nós temos, elas são muito avançadas, tem que sair do papel. E cada poder público tem que estar mais articulado, cada representante, principalmente das forças de segurança, tem que estar mais articuladas para que você possa ter um enfrentamento real. Porque não é verdade, eu insisto, esse debate é muito perigoso, da ideia de um mercado legal e do mercado ilegal. O mercado ilegal nasce da fragilidade do controle sobre o mercado legal. É o mesmo mercado. A responsabilidade e a saída está na eficácia do poder Antônio público. Rangel Bandeira, para encerrar, quero voltar ao tópico, que é a razão de ser desse programa, a mídia. Quer dizer, o que a mídia... Porque não se trata apenas da cobertura das chacinas, dos massacres, não é isso. A mídia tem um papel importantíssimo de ser o representante da sociedade e exigir do poder público cumprimento de coisas como essa. Quer dizer, a mídia hoje está na vanguarda e já há um movimento consensual que não havia antes do referendo. Como é que você vê esse papel? O que a mídia pode fazer realmente para apressar esse processo?
de desarmamento, não é? Desarmamento. A dificuldade que tem o senso comum de entender o mercado de armas é que ele é obscuro, ele é secreto, né? Então existem muitos mitos. E na campanha de 2004-2005, de desarmamento voluntário, a mídia jogou um papel muito importante. Foi expondo o pensamento científico, os estudos que se fazem. E não o achismo, os mitos, as tradições, que são fruto de muito mais de ideologia, de paixão pela arma, de glorificação. Então a mídia tem um enorme papel de conscientizar, de informar a opinião pública, né? E nesse aspecto eu tenho uma boa notícia. Ontem eu participei da criação de uma comissão nacional que vai gerir a nova campanha de desarmamento, né? E estava lá o presidente da OAB, emprestando o apoio da OAB à campanha de desarmamento, porque a campanha de desarmamento não é, deputado Mabel, que teve um papel importante, inclusive, na campanha de 2004, é uma campanha muito simpática, porque é voluntária, né? São pessoas que, por alguma razão, não querem ter arma e que lhe dá a oportunidade de entregar essa arma. Pois lá estavam representantes do Exército, que se comprometeu, inclusive, a abrir os quartéis para receber armas, destruir as armas que estão em estoque, e ameaçadas de desvio. Portanto, eu acho que essa campanha que nós vamos iniciar com o apoio da mídia, do Exército, da OAB, né, e de deputados como o ativo deputado Luciano Mabel, eu acho que vai ajudar a tornar mais difícil que delinquentes tenham tanta facilidade de obter armas no país. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do sociólogo Antônio Rangel Bandeira e dos deputados Marcelo Freixo e Sandro Mabel. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.